Hoje vamos falar do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu gostei desse livro? Já vou dizer que sim e não. Porque eu li ele há 3 anos atrás e li agora de novo para gravar o vídeo. Há 3 anos atrás eu não gostei. Eu achei ele muito bobo, não gostei, achei muito mais autoajuda do que conhecimentos práticos financeiros, que é o que ele promete. Enfim, não consegui me apegar ao livro. E aí eu reli de novo porque eu pensei, é um livro famoso, tem um motivo para ser famoso, eu vou reler e eu vou até gravar um vídeo sobre, que é pra eu... Vamos tentar se apegar. E dessa segunda vez eu consegui, porque eu entendi que tem um motivo para as histórias que estão contidas aqui parecerem bobas. Qual que é o objetivo desse livro? Explicar alguns conceitos financeiros que, se a gente conseguir aplicar, se a gente conseguir utilizar, salvam a nossa vida em alguns aspectos. Só que para ele se tornar uma coisa fácil e compreensível, as histórias também são fáceis e compreensíveis. Se eu pudesse resumir esse livro, seriam conhecimentos financeiros ensinados de forma que a Disney ensinaria, por exemplo. Então, assim, gostei, mas precisei de 3 anos raciocinando para conseguir declarar como gostei. Primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse livro é... Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse livro. Ele fala sobre conhecimentos da Babilônia, mas não é realista. Então, tem algumas coisas que ele se embasa na realidade, mas nem todas. Então, atentemos a isso, né? Porque não são conhecimentos históricos de fato, né? São alegorias que o autor usa, utilizando da Babilônia Antiga, pra gente conseguir entender algumas coisas. A primeira história é do próprio rei da Babilônia, que conseguiu construir um patrimônio excelente ali para a comunidade, né, para a população dele, mas em algum momento a cidade entrou em crise financeira e o rei, vendo que por mais que a população dele tivesse ganhado muito dinheiro em algum momento, eles não tinham para sobreviver à crise, ele ficou preocupado, né, porque eram pessoas que nitidamente não lidavam bem com o dinheiro. Então, para ajudar os seus cidadãos, o rei convoca o homem mais rico para ministrar um curso. Então eles escolhem 100 homens ali, né, da região, para que eles entrem nessa formação com o Arcade, que é este homem mais rico. E aí o Arcade, ele tem a missão de ensinar as pessoas o que ele fez para ficar rico. Na primeira aula, o Arcade já conta a história dele, que ele era um escriba, que não ganhava muito dinheiro, mas desde cedo ele soube que ele não queria exercer aquela função para sempre, que ele queria mais. Então, qual foi a ideia dele? Ele pegou um cliente dele que era muito rico e pediu pro cliente dar alguns conselhos para ele, mas não de graça. Tinha um pedido que esse cliente tinha feito que era meio impossível de ser feito, meio impossível de ser entregue no prazo, né, que ele queria. Então o Arcade propôs o quê? Que ele iria virar à noite trabalhando para conseguir entregar a tempo aquele pedido para aquele cliente e em troca ele iria ganhar conselhos de como ganhar dinheiro e como acumular patrimônio. O cliente aceitou, aí o Arcade fez todo o rolê, né, de entregar o trabalho no outro dia e tudo mais e ganhou os conselhos. O primeiro conselho que o homem dá para ele é: uma parte do seu pagamento pertence a você. Temos então a primeira lição. Uma parte do dinheiro do Arcade deveria ser destinado a coisas de uso geral, né, então contas, comida, aluguel, e outra parte deveria ser guardada para que ele conseguisse acumular ali um patrimônio. Qual que é o valor que esse homem indica para ele, né, de guardar? Pelo menos 10%. Então ali nós temos a primeira lição. 10% de tudo que a gente ganha deve ser guardado. Então beleza, o Arcade ele coloca em prática, né, o primeiro conselho, que é de acumular patrimônio, e guarda ali sempre pelo menos 10% de tudo que ele ganha. Com o tempo ele consegue ali acumular o patrimônio dele, consegue ter ali umas moedas acumuladas. Vendo que ele tinha ali um patrimônio guardado, um amigo dele propõe um negócio: ir até um continente vizinho, comprar algumas pedras preciosas para revender na cidade deles. Genial, né? Só que o amigo dele não entendia de pedras preciosas. Acabou comprando pedras que não valiam de nada e quando chegou, eles não conseguiram vender pelo valor que deveria vender para ter lucro ou para não perder o dinheiro, e o coitado do Arcade, né, ficou no prejuízo, perdeu tudo que ele tinha. E aí o que ele fez? Óbvio que ele foi falar com o senhor lá que estava orientando ele, né? Ele contou a história do que aconteceu, contou que ele acabou perdendo todo o dinheiro ali, né? Porque ele investiu num negócio que acabou dando errado.
E aí, a gente tem o segundo conselho. Esse senhor fala para ele que, além de guardar o dinheiro todos os meses ali, todas as vezes que você receber, você também tem que tomar muito cuidado com os investimentos que você vai fazer. Então, segunda lição, não confie o seu dinheiro em pessoas inexperientes. Não é nem só pessoas que possam enganar a gente, porque no caso do Arcade, o amigo dele não enganou ele, né? O Arcade, ele consegue se recuperar, continuar com o plano dele de guardar dinheiro aos poucos, pelo menos 10%, mas sempre que ele pode, ele colocar ali um pouco de dinheiro na reserva dele. Ele consegue fazer alguns bons investimentos ao longo desse tempo. E aí, ele tira uma sorte grande. Por quê? O senhor que aconselhou ele, né, o querido rico lá, ele já estava muito velho. Não tendo bons filhos para gerir o patrimônio dele, porque os filhos dele, né, eram mimados, não queriam saber de coisas, né, sérias, vamos dizer assim. Ele decidiu que ele ia tornar o Arcade herdeiro, com uma única condição de que ele continuasse, né, gerindo de uma boa forma o que esse senhor iria deixar. O Arcade, fazendo tudo certinho lá, né, conseguindo guardar o dinheiro, fazendo bons investimentos, gerindo da melhor forma o patrimônio dele, conseguiu com que esse senhor, ele visse nele uma pessoa que sabia, né, o que estava fazendo, e então aproveitou que ele já precisava de uma pessoa assim e colocou ele como herdeiro. Temos ali, terceira lição, a sorte é importante, mas a gente precisa estar preparado para ela. Então tá, a gente já conseguiu entender como que Arcade conseguiu se tornar o homem mais rico da Babilônia, né? O que aconteceu ali, pelo menos no início ali da história dele, né? Pra ele conseguir acumular tanto patrimônio. Agora a gente vai entrar no curso em si. O que ele compilou de tudo que ele viveu e colocou pra que ele passasse ali para 100 pessoas que estavam fazendo a formação com ele, né? Ele juntou tudo isso em 7 lições. A primeira lição é a de acumular patrimônio, né? Então guardar pelo menos 10% do que a gente ganha, já havíamos aprendido. A segunda lição é controle os seus gastos. Então, saiba diferenciar o que é desejo do que é necessidade. Porque, principalmente quando o Arcade estava ali no início de juntar dinheiro, ele tinha um pouco de dificuldade com isso. Porque sempre tem aquela coisa, né? Comprar roupas novas, comprar uma sandália nova é necessário ou é um desejo? Dependendo, pode ser necessário, né? Dependendo ali do nível que tá, né? As suas roupas e as suas sandálias. Mas às vezes não. Então, essa diferenciação também é muito importante. A terceira lição, faça bons investimentos. E aí, no bom, a gente já entende mais ou menos o que ele quer dizer, né? Ainda mais com o que ele passou. A quarta lição tem um pouco a ver com a terceira, né? Na terceira ele falou para fazer bons investimentos e na quarta ele fala para você não colocar o seu dinheiro em coisas que você não tem tanta experiência. Por quê? O risco, eu entendi que ele quis passar pra gente que o risco, ele é relativo. Então, por exemplo, se eu, Alice, fosse investir agora num restaurante, talvez seria de risco, né? Vamos pensar? Porque eu nunca trabalhei com isso, eu não faço a menor ideia de como faz a gestão de um restaurante, de como faz a gestão de coisas alimentícias, então pra mim seria de risco. Pra uma pessoa que de repente já teve um restaurante ou já teve alguma empresa ligada a essa coisa de alimentação, já não seria tanto. Então, saber analisar aonde a gente tem a nossa expertise, onde a gente tem conhecimento e onde a gente não tem, também é importante, porque às vezes o investimento ele pode até ser bom, pode até ser uma boa ideia, mas as pessoas que estão envolvidas, se não tiverem conhecimento, podem colocar tudo a perder. A quinta lição, a gente deve comprar o nosso terreno, a nossa casinha. E esse eu achei muito interessante. Porque o que ele diz ali? Que ter uma residência não é só importante pra gente deixar de pagar aluguel, deixar de gastar e aí com isso ter uma previsibilidade financeira maior. Não é só isso. Ele fala também que quando a gente não tem uma terra, quando a gente não se movimenta pra comprar algo que seja nosso, a gente tá meio que dependendo da segurança de onde a gente está. Como assim? Se você não tem uma residência e passa por alguma crise, passa por alguma questão ali, ou de repente o dono, né, acaba precisando do imóvel de volta, você fica desprotegido. Então, ele atrela não só ao ter uma residência como um bom investimento, né, por a gente acabar gastando menos, mas também com segurança. E aí a segurança também pode gerar uma série de coisas boas para nossa vida, né? E aí, algumas pessoas podem pensar, assim como eu pensei, né, quando eu li esse livro pela primeira vez, meu filho, comprar como? Comprar com que dinheiro, né? Mas, assim como as outras lições e as que a gente vai ver no futuro,
tudo tem que ser encaixado com a sua realidade. O Arcade e os outros personagens, eles vão dizer o que eles acham importante, o que ajudou eles, e cabe a gente colocar na nossa vida ou não. Consigo comprar uma casa? Talvez não. Então, pra mim, isso não vai ser o que eu vou adquirir agora, né? Que eu vou colocar na minha cachola agora. Talvez as outras e depois essa daqui. Sexta lição que o nosso Arcade passa é: assegure a sua renda do futuro. Porque a gente não sabe como vai estar quando estivermos velhos. É importante que a gente tenha um dinheiro guardado e tenha bons investimentos ao longo da nossa vida para que a gente consiga ficar coberto quando a gente estiver velho. A sétima lição foi a que eu mais gostei, que fala que a gente precisa aumentar a nossa capacidade de ganho, mas com estudando. Ele diz que aquele que estuda e aprimora suas habilidades naquilo que se propõe a fazer será recompensado com ouro, dinheiro, né? Então, não adianta só a gente seguir os outros passos de acumular dinheiro, de fazer bons investimentos, se a gente não estuda, se a gente não aprimora naquilo que a gente se propõe. Gostei. Pra mim, essa foi a melhor. Sétima lição: estudar e aprimorar as suas habilidades. Passado as 7 lições, o Arcade ainda complementa. Ele complementa com coisas que um homem que se respeita deve fazer. Quais seriam essas lições? A primeira: pagar suas dívidas. Pague as pessoas que você deve na medida do possível. Não tenha dívida. Segunda coisa: faça um testamento, né? Porque ele fala que um homem que se respeita não deixa dinheiro pra família resolver. Então, já deixa tudo prontinho, tudo dividido ali, o que vai pra um, o que vai pra outro. As duas últimas. Penúltima é pra estudar, já falamos, né? Estudar e acumular conhecimento. E a última, que eu também gostei bastante, é pra ajudar os necessitados. Então, ele diz que um homem que se respeita deve ter compaixão com os mais necessitados, com aqueles que precisam muito ou que foram desfavorecidos pela sorte. Claro que na medida do possível, mas que é bom também a gente ter ali um apreço, né? Ajudar as pessoas que precisam também. Eu achei interessante, né? Porque, não sei, eu Alice, não sei porquê, mas eu não esperava esse tipo de lição no livro, mas eu achei bem interessante, gostei. Durante o curso, um aluno pergunta pro Arcade o que ele acha de jogos de azar, porque eles dizem aqui que eles conseguem, né, acumular dinheiro e fortuna com os conhecimentos, né, que estão sendo passados, mas que também uma ótima forma seria ganhar na loteria, né, loteria da Babilônia, que eu não sei qual seria, mas jogos em geral. Nosso querido Arcade fala que é uma boa forma de ganhar dinheiro, né, se a gente conseguir ganhar, mas que é muito difícil da gente lembrar uma pessoa que o êxito dela pode ser explicado pela loteria ou pelo jogo de azar. Então, ele diz que a gente pode ganhar dinheiro dessa forma, tem a possibilidade, mas mantê-lo, talvez não. E, claro, né, a gente vê aí um monte de gente que ganha milhões e milhões na loteria e depois de um tempo a pessoa não tem mais nada, né? A gente costuma procurar a sorte onde ela não está. Onde que a sorte estaria, então? Se loteria, pro querido Arcade, não é onde a gente deveria procurar a sorte, onde a gente deveria procurar? Na vida, esperando e estando preparado pra sorte. No caso do Arcade, por exemplo, que ele se aprimorou e fez tudo que pôde, e aí ele teve a sorte de alguém que estava ali no fim da vida olhar pra ele e enxergar ele como um herdeiro que cuidaria de tudo que a pessoa construiu. É uma sorte válida, é uma sorte que estava no lugar certo, né? Então a gente tem que procurar a sorte nos lugares certos. Próxima história que a gente vai acompanhar é a do filho do Arcade. Por quê? O Arcade, querido, ficou muito rico, né? Acumulou muita grana, mas ele não queria cometer o mesmo erro do querido lá, né, que acabou deixando a fortuna pra ele, de ter filhos incompetentes, de ter filhos que não iriam conseguir gerir o patrimônio. Então, o que ele fez, né? Qual foi a ideia genial? Ele pegou o querido filho dele, deu algumas moedas e falou pra ele ir embora. Falou que ele ia ficar 10 anos fora e que se ele voltasse com um bom patrimônio, se ele se mostrasse capaz de gerir, né, a vida dele e ter êxito, ele iria se tornar herdeiro. Então, tá aí uma ideia, né? De repente, seu filho é muito mimado, não quer nada com nada, e pode ser uma ideia, né? Você expulsa ele por 10 anos, dá um dinheiro ali e fala, meu querido, se você voltar vivo e se você voltar com grana, tamo junto. Ele dá também uma tabuinha com 5 ensinamentos, que com aqueles ensinamentos, se ele colocar em prática um por um, tudo certinho, ele vai conseguir ter êxito. Então, também, né, não dá pra julgar. Arcade
deu ali o conhecimento pro menino, né? É só ele pegar e usar. Quais são esses 5 conhecimentos? Primeiro, 10%, que a gente já sabia, né? Ser prudente com os gastos, buscar conselhos de pessoas experientes, colocar dinheiro onde você entende, não colocar onde a gente não tem conhecimento, e não confiar em pessoas trapaceiras. São esses 5. Quais são, isso eu achei interessante, quais são os 2 que Arcade não colocou? Porque pro povo lá do curso, ele colocou 7. Pro filho, ele colocou só 5. Porque ele achou que o filho não precisava ou porque ele não queria facilitar tanto assim? Não sei. Esses 2 foram estudar, acumular conhecimento, não colocou isso, e comprar uma casa. Consigo entender o do comprar uma casa, sim, porque ele é rico, né? O pai é rico. Ele só precisa mostrar que ele não é um completo imbecil com dinheiro, que ele fica com o dinheiro do pai. E estudar também não colocou, porque não era muito importante, não sabemos, também não colocou. Colocou só o 5. Achei estranho ele precisar dessas tabuinhas, porque se fosse o meu pai, rico, que ministrou curso, que tem um monte de conhecimento na cabeça, minha filha, eu não ia passar um café da manhã sem escutar esses conselhos, entendeu? Todo dia eu ia escutar os mesmos conselhos, eu não ia nem precisar ter anotado, já ia estar gravado no meu cérebro. Beleza, ele precisava dessa tabuinha. O querido não leu, ele não leu. Ele perdeu todo o dinheiro que o pai dele deu ali pra ele iniciar, né, que era uma boa grana, pelo que deixa entender. No início ele acabou perdendo, e aí ele foi ler a bendita da tábua pra ver o que estava escrito ali. Aí sim, colocando em prática, ele conseguiu ganhar bastante dinheiro, acumular bastante dinheiro, e quando voltou, depois dos 10 anos, ele deu muito orgulho pro pai dele, conseguindo cumprir a missão, e ali vai ficar mais rico ainda, né? Bendito do menino seja. Então, ele conseguiu. Agora, a gente vai acompanhar por último a nossa última história, que pra mim foi a melhor. Eu me diverti muito lendo essa história e vocês vão entender por quê. Vamos conhecer o querido Dabazil, que, não tendo muito conhecimento de muita coisa na vida, né, era jovem, recém-casado, acabou gastando tudo que ele tinha com coisas supérfluas. E aí ele começou, né, nós meros mortais vamos entender ele conheceu o cartão de crédito da Babilônia e gastou tudo. Penhorou seus bens, foi lá e pediu dinheiro emprestado para todos os amigos que tinha, os amigos que não tinha, gastou como se não houvesse amanhã até o momento que ficou sem nada, né, inclusive para subsistência ali. O que ele começou a fazer então? Começou a roubar. No segundo roubo dele, né, que eles faziam lá interceptação de mercadorias, na segunda vez ele já foi capturado e vendido como escravo. Ele, enquanto escravo, tem as melhores pérolas do livro. Ele é levado para um amo que tem várias esposas ali, né? E em algum momento ele fala para uma das esposas, né, do amo dele, que ele nem sempre foi um escravo e que por isso ele até deveria ser tratado um pouco melhor, né? Porque ele não nasceu ali naquelas condições. E aí essa esposa, ela fala para ele que se ele não tivesse nascido para ser escravo, ele não teria aceitado a posição que ele está. Vocês estão entendendo o que é divertido? A querida fala para ele que ele só está enquanto escravo porque ele quer. Porque se ele não aceitasse essa posição, ele não estaria como escravo. Ai, que divertido! E aí, o que vocês acham que aconteceu? O Dabazir, ele deu na cara dela e foi sacrificado? Não foi isso que aconteceu. O Dabazir escuta essa querida dizendo isso e fala e pensa: é mesmo. Eu estou aqui enquanto escravo porque eu aceitei isso. E beleza, no caso dele, realmente ele fez bosta. Realmente ele cagou ali na vida, né? Mas assim, a conclusão que ele chega é: não só ele mereceu, como se ele não aceitar a posição que ele está, ele sai dela. Como que um escravo, a partir do momento que não aceita a própria posição, deixa de ser escravo? Também fiquei com essa dúvida, me intriguei. Preciso confessar que nessa hora eu tava assim, meu Deus, o que vai acontecer? 3 dias depois, essa mesma mulher ajuda ele a fugir. Ela dá camelos pra ele, comida e roupa. E ele foge. Aí eu pensei, é assim mesmo que acontece na nossa vida. Tá, eu entendi o que quer dizer ali, né? Que a gente não pode aceitar as posições que são impostas pra gente, que a gente tem que fazer de tudo pra sair delas, né? E que muitas vezes a gente se coloca em certas posições, em certos papéis que não nos cabem. Entendi, mas temos que admitir que foi divertido, Foi divertido a forma que o autor usou pra falar sobre isso, porque era pra ser sobre empoderamento e no final eu fiquei pensando como que funcionava ali a escravidão na questão da
Babilônia, né? Mas, ok. Só que agora, Dabazir decidiu que ele vai ser um homem honrado, porque ele escutou o discurso que a querida fez pra ele mais cedo e decidiu que ele não vai mais se colocar na posição de desonra. Ele vai voltar pra cidade dele e vai ajeitar toda a vida dele. Temos ali um percurso muito difícil, né? Porque afinal de contas ele viajou muito tempo até chegar na residência que ele tava, então ele toda uma jornada dele passando muita fome, muita sede, até ele conseguir retornar para a cidade dele. Chegando na cidade dele, ele monta um plano. Ele coloca na tabuinha um planejamento que ele vai seguir para que ele consiga não só garantir o dele e o da esposa dele, mas ele também vai pagar aqueles que eles devem. Nesse planejamento a gente tem, ele vai separar 10% para guardar, 20% ele vai usar para pagar as dívidas dele, então 20% de tudo que ele ganhar vai exclusivo para pagar as pessoas que ele deve, e 70% ele vai gastar com coisas que ele precisa, casa, roupa, comida, tudo que precisar. E também inclui que ele procurou todas as pessoas que ele estava devendo para informar desse plano dele. Então ele informou e as pessoas, algumas a contragosto, mas todas aceitaram. Ele consegue, duras penas, cumprir todo esse planejamento dele e não só pagar as dívidas e sustentar o lar, como ele também consegue acumular dinheiro, né? Muito bom, muito legal, felicíssima pelo Dabazir. Temos também um adendo, um professor universitário, que, de novo, não existe. Eu fiquei em dúvida quando eu li. Eu precisei pesquisar, porque no livro fala assim que, é como se fossem cartas, né, de um professor. Daí ele fala assim, que ele achou essas tabuinhas da Babilônia Antiga e que ele ficou muito impressionado com o que tinha e tudo mais. Me pegou, tá? Me pegou. Mas esse personagem, né, esse professor, diz que achou e que tentou colocar em prática os conhecimentos e que deu muito certo, que ele se livrou das dívidas, acumulou dinheiro e que tá muito bem. Então que esses conhecimentos ajudaram muito ele enquanto pessoa do século XXI que nunca tinha ouvido falar desses ensinamentos. Então, terminamos. É isso. Eu, de novo, gostei bastante desse livro. Tiveram muitas e muitas e muitas partes que me divertiram. Eu tentei passar aqui as principais. Gostei bastante da leitura. A primeira vez que eu li, eu revirei todos os olhos que eu tinha, né? Os meus 2 olhos estavam revirados sempre que eu li algumas coisas desse livro. Na segunda vez, eu já tinha entendido a ideia, né? Já tinha entendido qual era a brisa e tal. Então foi uma passagem melhor. Se você for ler, uma dica que eu te dou é leia esse livro como se ele fosse versão Disney pra dinheiro. Aí você vai se divertir, você vai conseguir aprender muito. Porque, obviamente, tem muitos conhecimentos bons que se a gente aplicar, muito legal, e que se a gente entender, se a gente colocar dentro do nosso cérebro e integrar na nossa vida, vai dar muito certo, vai dar muito bom. E eu não sou do tipo de pessoa que acha que porque o livro deu muito certo, ele é ruim. Na verdade, eu acho que é o contrário, porque se ele vendeu 2 milhões de cópias, é porque algumas pessoas no mundo gostaram, né? Talvez colocaram ali uma outra coisa em prática e conseguiram melhorar, não sei. Então, acho muito válido. Só essa questão aí, né? Não levar muito a sério quando o livro começa a te ensinar que se você for um escravo, é só você mudar seu mindset que tá tudo resolvido, né? Isso dá uma relevada. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de assistir. Tchau!